que as crises nos revelam? Eu compartilho com muita alegria a palavra de Deus nessa manhã com você, e eu falo com profunda emoção que é maravilhoso olhar para a vida de Jesus e saber com plena certeza quem Ele é, o que Ele fez e continua fazendo por cada um de nós. Jesus é Deus, tudo que foi criado por Ele, por meio dEle e para Ele. Ele é eterno, Sua palavra é eterna. Hebreus 13, 8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Em Mateus 24, 35, Jesus disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Pedro, discípulo de Jesus, em 1 Pedro 1, 23 a 25, disse: pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então, baseados nessa verdade da eternidade de Jesus, da eternidade da sua palavra, o texto que vamos refletir de Mateus 7, 24 a 27, faz parte do Sermão do Monte. São palavras proferidas diretamente por Jesus à multidão e aos seus discípulos que ouviam. E oro para que o Espírito Santo abra o seu entendimento e você perceba que o Jesus eterno está proferindo a palavra eterna de maneira particular para você, para a sua, para a minha, para a nossa realidade atual. Que você creia com todo o seu coração que a palavra que governou a criação do universo e o mantém, que governou o passado, que governa o presente, o hoje, o agora, irá governar também a nossa vida no futuro. Eu quero que você saiba que, ao ler e meditar na palavra de Deus, você entra em contato direto com Jesus, que te ama, que morreu por você e que deseja dirigir cada detalhe da sua vida através dos seus valores, por isso a palavra de Deus, os seus valores, dos seus princípios e das suas verdades escritas especialmente para os seus filhos. Então diga: Jesus, eu quero ouvir a sua voz. Fala comigo, Senhor. Fala comigo nesta manhã. Fala com cada um de nós, Jesus. Abrimos o nosso coração. Dizemos que o nosso coração carece do Senhor. Nós temos sede e fome de Ti. E como nós precisamos nesse dia de ouvir a sua voz, nesses dias. Fala conosco, que estamos aqui porque desejamos, o Senhor é o nosso tesouro, é a nossa maior busca. Abre os nossos entendimentos, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Amém. Leia comigo Mateus 7, 24 a 27. Quero que você leia em voz alta aí na sua casa, tá bem? Vou tentar ler compassadamente para você poder me acompanhar. Versículo 24. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. A reflexão hoje é: o que as crises nos revelam? Você recebeu a minha mensagem convite para hoje, em que eu disse que a crise pode extrair de você ou você pode extrair da crise. Quando eu olho para esse texto, eu posso entender que Jesus está nos dando uma oportunidade hoje para avaliarmos o que temos feito com a nossa vida até aqui. Como é que os tipos de construção mencionados por Jesus
comprovam se valeu a pena ou não o investimento que você fez. O que atesta para mim e o que revela está nos versículos 25 e 27, que são as contrariedades da vida. Os versículos descrevem que houve muita chuva, que fizeram os rios transbordar e com ventos muito fortes, sopraram e bateram com uma enorme força contra as duas casas que Jesus está se referindo. Você entende que são as contrariedades da vida, como Jesus está dizendo, que atestam se o que nós estamos fazendo vale a pena ou não. Eu acredito que você já está tendo uma noção nesse momento de se as coisas que você fez e quais coisas que fez que realmente valeram a pena. Pense comigo o seguinte, eu vou pensar em algumas coisas. As contrariedades na parábola de Jesus nos revelam e nos levam a avaliar, primeiramente, qual é a nossa base de sustentação. O texto fala de dois tipos de base que foram usados para erguer as duas casas sobre elas. No versículo 24, parte dele diz, um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E a parte do versículo 26 diz o outro que construiu a sua casa sobre areia. Então existem muitas construções que num primeiro olhar são muito bonitas e como a gente só vê o que está na superfície, nós não percebemos que são construções que já estão comprometidas porque foram construídas sobre uma base frágil e que logo inundações e ventos fortes irão revelar. Lucas detalha um pouco mais sobre essa construção. Ele fala sobre essa mesma parábola que Jesus está citando, mas ele é um médico, então ele faz uma pesquisa mais acurada. E ele vê alguns detalhes. Ele coloca o seguinte em Lucas 6, 48 e 49. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Já o versículo 49, ele diz, como um homem, o segundo tipo de construção, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. Quando eu fui para o significado original de alicerces, no grego, ele coloca que, metaforicamente, a palavra grega para alicerce significa fundamento, bases, princípios básicos, quando fala de alicerce ali, metaforicamente. Então, um cavou fundo e colocou os alicerces na rocha, e outro construiu a sua casa sobre um chão sem alicerces. Essa crise mundial que está batendo contra as paredes das nossas casas são para fazermos uma avaliação em que as nossas vidas estão baseadas, em que nós construímos a nossa vida até aqui. Quantos de nós que antes da epidemia correu demais sem prestar atenção devida para a família? Agora você está em casa com a sua família, passando um tempo que possivelmente você não passa há muitos anos com a sua família. Você está fazendo tarefa com seus filhos, tarefa de escolas. Vocês estão tendo que se envolver ainda de uma forma mais intensa na educação dos seus filhos, coisas que não faziam. Corríamos. A nossa educação em geral estava sendo terceirizada. Agora nós estamos passando apurada a ter que fazê-la nas nossas casas. Passando mais tempo com os maridos, com as esposas, em família. E percebendo, puxa, o que eu fiz? Por que eu perdi tanto? Quantos de nós abrimos mão da própria saúde nesse período antes? A nossa saúde, nosso corpo estava dando sinais, mas nós ignoramos. Quantos abriram mão da honestidade? Quantos que abriram mão de coisas espirituais nesse período? Dos valores eternos? Não posso agora, eu estou correndo, mas já, é assim que puder eu vou fazer. Tudo isso para construir a nossa vida, para obter segurança, estabilidade e felicidade. É isso que as pessoas procuram no que fazem. Mas nós não paramos para avaliar se realmente em tudo que estamos investindo e nos dedicando, poderiam oferecer tudo isso que realmente estavam buscando. E aí vem a crise,
bate contra a gente e descobrimos que tudo que construímos pode ruir, porque apesar de grande e linda construção, não ter alicerce para suportar a pressão. Jesus ensina que o alicerce sobre a rocha, o alicerce firme para a vida é o comprometimento com os princípios e os valores da sua palavra. Não há sabedoria nesse mundo, não há estratégia nesse mundo, não há dinheiro, não há poder que possa se comparar com o poder da palavra de Deus em sua vida. Os melhores laboratórios do mundo, os homens mais inteligentes do mundo, eu estou intrigado com isso. As maiores potências do mundo estão de joelhos diante de um vírus que para Deus é nada. Você concorda comigo? Um simples vírus para Deus faz a gente ver onde está a verdadeira segurança para a vida, para a nossa vida. Eu clamo ao Espírito Santo agora por você que quem tem olhos para ver, que veja. Que veja. Você entende por que então construir um hábito de ler e meditar na palavra de Deus diariamente? É para que ela, a palavra de Deus e os seus valores possam impregnar e dominar o seu coração e você possa edificar a sua vida sobre uma base sólida que possa resistir no dia mau. Você está me vendo pelos vídeos, pelas manhãs, no Comece Bem o Seu Dia. São vídeos de 2 minutos, de pregações que eu tenho feito ao longo dos anos aí para você. E você vê que o que eu estou falando para vocês aqui, hoje, não é novidade, e o que está acontecendo conosco aqui não é novidade daquilo que Deus já estava preparando a nossa igreja, preparando o seu coração através das palavras de Deus para a nossa vida. A palavra de Deus é profecia. Era Deus revelando a sua vontade e a sua verdade para os nossos corações, para nos fortalecermos. A palavra de Deus diz, habite ricamente a palavra de Cristo no seu coração. No meu coração, no nosso coração. Para que ela possa dominar, para que ela possa dirigir. E possamos viver a nossa vida num mundo perdido, num mundo instável e inseguro, viver de maneira segura e estável. Em segundo lugar, as contrariedades na parábola de Jesus nos revelam e nos levam a avaliar qual é a nossa capacidade de resistência. Sabe o que eu tenho lido e ouvido e tem me preocupado muito? Aumento de violência nos lares, abusos, separações, mortes, medo, desespero, falta de dinheiro. As pessoas não resistiram, não suportaram, não estavam preparadas. Uma vida baseada, firmada nos valores, nos princípios da palavra de Deus, será firme o suficiente para passar pela crise. Porém, uma vida construída, e é o que estamos vendo, uma vida construída sobre os valores desse mundo, vai ruir e a sua queda será grande. Eu faço uma crítica muito dura nesse momento às falsas igrejas que têm prometido mentiras para a população e têm inventado inúmeras formas de arrancar o dinheiro de um povo tão sofrido, ao longo de todos esses anos. Passaram todos esses anos mentindo, prometendo cura, prosperidade financeira, e não as prepararam para enfrentar o dia mau. As pessoas edificaram as suas vidas pensando o seguinte: Deus me ama e Deus está comigo se as coisas foram redondinhas na minha vida. Por isso os testemunhos eram: eu não tinha carro, agora eu tenho. Eu era um pobre empregado e hoje eu sou o patrão. Eu tinha uma empresa pequena, agora eu tenho várias empresas e vários filiais por todo o Brasil. E até no exterior. Eu não tenho dúvida nenhuma que Deus nos abençoa. Vocês conhecem a nossa igreja, as nossas igrejas estão cheias de pessoas abençoadas dessa forma, não é essa a questão. O problema é achar que a vida cristã se baseia em ter essas coisas. E não é. As pessoas, então, a minha irritação é que as pessoas foram enganadas e agora elas estão na água, estão sem condições de enfrentar as situações difíceis, porque, e agora, cadê esse Deus? Quando ele vê o seu parente morrer de coronavírus, quando ele vê o seu parente morrer de coronavírus,
que não pode acompanhar no hospital, não pode ficar junto, não pode fazer o sepultamento. Como fica? Quem construiu a sua vida sobre a rocha, Jesus Cristo, e que foi o que vocês têm ouvido de mim, todos esses mais de 10 anos que estamos passando juntos, quem construiu a sua vida sobre a rocha, Jesus Cristo, sabe que nesse momento, que com dinheiro ou sem dinheiro, com saúde ou sem saúde, Jesus está conosco. Sabe que a sua maior riqueza é a nossa salvação. Que a presença de Jesus e a sua força são tudo o que precisamos para viver e enfrentar qualquer situação da vida. Paulo disse, eu posso enfrentar qualquer situação, porque a sua graça já tem tudo o que eu preciso. Paulo estava dizendo, não somos feitos de plástico. A nossa fé e a nossa confiança é tão grande que nós sabemos que ele transforma todas as situações em bênção. Não precisamos temer a nada. Vamos ficar assustados? Vamos ficar perplexos com as situações que vierem? Mas teremos conosco Jesus Cristo sempre. E ele tem um compromisso, nada virá acima do que você pode suportar. Não tenha medo disso, não tenha dúvida disso. Não somos feitos de plástico, irmãos. Que como Jó, se chegarmos ao ponto de que a única coisa que nos resta é a morte, diremos como ele, que Jesus nos ajude a isto, que nos capacite para isto. Podem tirar tudo de mim, mas não podem tirar a minha fé, a minha confiança, a minha esperança, a minha certeza no meu Deus. Ele disse, eu sei que o meu Redentor vive e que quando a vida acabar, vou vê-lo face a face. Mais uma vez, não somos feitos de plástico, somos feitos de aço. O que nos diferencia, nos tornando resistentes diante da crise, é que a nossa vida está alicerçada na rocha Jesus Cristo. Isso nos torna inabaláveis. As contrariedades batem à sua porta, na porta da sua casa, de sua vida nesse momento, e esse é um momento de reflexão, momento de você abrir os seus olhos e avaliar a sua fé e o seu comprometimento com Jesus e a sua palavra. Jesus disse, quem ouve e pratica a sua palavra, constrói a sua vida sobre uma rocha e nada pode demovê-la do seu lugar, nada pode destruí-la, nada pode derrubá-la. Terceiro, as contrariedades na parábola de Jesus nos revelam e nos levam a avaliar quem realmente somos. O que eu estou vendo nesse momento é quem são verdadeiramente as pessoas e do que elas são feitas. Jesus disse nos versículos 24 e 26, somente uma parte de cada versículo. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente. Versículo 26, mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato. O insensato, ele age no impulso, ele age sem ponderar, ele não pensa nas implicações, não pensa nas consequências. Você conhece gente assim? Você é assim? Age na insensatez. Provérbios 16:16 diz que o insensato é o que prefere o ouro e a prata, esse é o seu tesouro, esse é o que tem mais valor para ele, e ele não está nem aí com a sabedoria. Já o prudente, dois comentaristas bíblicos, Cashel e Zimmer, diz o seguinte, prudência é a qualidade de encarar situações com cuidado e com moderação. Então, prudente é aquele que sabe escolher o que realmente tem valor. Prudente é aquele que não leva a sua vida de qualquer maneira, mas encara tudo com muita cautela e controle. Eu resumo da seguinte maneira. O segredo nessa parábola de Jesus para quem quer construir uma vida estável, bem alicerçada, e que possa resistir no dia mau depende da nossa escolha. Que escolha é essa? Primeiro, que valor a palavra de Jesus terá na nossa vida? Será o nosso maior tesouro? Será a nossa busca? Será o maior desejo do nosso coração?
que valor tem a palavra de Jesus? Segundo, se vamos apenas ouvir a sua palavra ou nos comprometer completamente com ela. Descobrimos o seu valor, a elegemos como o maior tesouro da nossa vida. E agora? O que vamos fazer? Vamos ser meros ouvintes? Vamos amá-la, vamos gostar dela, mas não vamos ser obedientes a ela, não vamos pautar a nossa vida por ela? Então, o segundo é se vamos ouvir a sua palavra e vamos nos comprometer completamente com os princípios e valores dessa palavra. Terceiro, se seremos sábios ou tolos em nossas decisões diárias. Como serão as nossas decisões? Como serão as nossas escolhas? O que as crises nos revelam? Eu quero encerrar essa palavra nesta manhã pensando sobre as crises, que Jesus é descrito como servo sofredor. É o homem que viveu de crise em crise, de contrariedade em contrariedade, de dor em dor, de sofrimento em sofrimento. Ele é descrito como o servo sofredor. É falado sobre Jesus de que ele aprendeu a ser obediente com as coisas que sofreu. Põe uma coisa no seu coração, põe uma coisa na sua mente. Eu comecei dizendo, foi a mensagem que eu te enviei, dizendo que a crise pode extrair de você, ou você pode extrair da crise. Essa palavra de Jesus é para nos ensinar a conviver com as dificuldades e extrair o melhor da vida. Extrair o melhor da vida. Então, o aprendizado aqui, a revelação aqui é: as crises nos revelam qual é a nossa base de sustentação. Essas coisas vieram para dizer sobre que a sua vida está firmada. O que você escolheu para alicerçar a sua vida? Qual é a sua fonte de recursos para você viver? Segundo, as crises nos revelam qual é a nossa capacidade de resistência. Do jeito que nós construímos a nossa vida, agora demonstra como nós estamos. Como estamos, de pé ou prostrados? Como você está, de pé ou prostrado? Esperançoso ou não vê mais perspectiva? O que a crise fez com você? Você se entregou, jogou a toalha? Por último, as crises nos revelam quem realmente somos. Quem é você? Do que você é feito? Quero encerrar dizendo: não subestime as dificuldades. Não desista, não se perca, aprenda e mude a sua vida com elas, na graça e no poder de Jesus Cristo. Jesus está dando a cada um de nós uma oportunidade muito grande da gente entender o que significa se ouvir a sua palavra e aplicar a sua palavra na nossa vida. A importância dela para a nossa vida. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, que Ele cause um desejo profundo no seu coração pela sua palavra, de ler, de meditar, de se aprofundar nela e de seguir as suas orientações, porque elas são espírito e vida, são elas que vão nos conduzir para a vida eterna. São elas que governaram, que governam e que governarão a eternidade. Tudo vai passar, Jesus disse, mas as minhas palavras jamais passarão. Senhor Jesus, ajuda-nos a olharmos as situações da nossa vida não como incidentes ou acidentes ou obra do destino, mas que como seus filhos entendamos que nossa vida está oculta no Senhor e que a nossa vida foi comprada pelo Senhor por um preço muito alto, com a sua própria vida, com seu sangue que o Senhor derramou por nós. E que a nossa vida só pode cumprir um propósito que é o seu propósito eterno.
Significa com isso que a nossa vida está cercada de uma forma. Nada, absolutamente nada virá além daquilo que nós podemos suportar. E que quando as coisas fossem difíceis demais, o Senhor apareceria com um milagre e o Senhor faria uma obra maravilhosa, uma intervenção e abririam portas onde elas não existem e nos tiraria daquela situação. O Senhor disse que todas as coisas em nossa vida trabalhariam ao nosso favor, que nada seria para nos causar dano e será para nos causar dano, mas para cumprir o teu propósito eterno nas nossas vidas. Ajuda-nos nesse momento que estamos enfrentando tão difícil. Eu peço a bênção do Senhor sobre cada família da nossa igreja, sobre cada mãe, sobre cada pai, cada filho, cada marido, esposa, sobre cada empregado, sobre cada homem de negócio, sobre cada pessoa, sobre todos. Que a bênção do Senhor esteja sobre eles, que eles possam descansar nos seus braços. Peço sobre o nosso país, Senhor Jesus. Que o nosso país, o Senhor diz feliz aquela nação cujo Deus é o Senhor. Que o Senhor converta os políticos, as pessoas investidas de autoridade. Que o Senhor se revele a eles nesses momentos difíceis, onde nós não podemos chegar. O teu Espírito pode chegar. Convença. Convença-os, Pai, do juízo e da justiça. Que eles se encontrem pessoalmente com Jesus e suas vidas sejam transformadas. Muda a história do nosso país. Abençoa os que estão investidos de autoridade, todo e qualquer tipo de autoridade nesse momento, para que eles tomem decisões certas, sérias, não decisões que visam o seu bem, mas que visam o bem do nosso povo. Por favor, tenha misericórdia. Abençoe cada um que está me ouvindo nesta manhã. Que a sua esperança e que a sua força, que a sua alegria possam ser renovadas no nome e poder de Jesus Cristo. Amém. Eu desejo a você uma semana abençoada no nome de Jesus. Foi uma alegria me encontrar com você nesta manhã, mais uma vez. Eu peço a Deus que você ganhe um desejo profundo pela palavra do Senhor Jesus, que a ame acima de todas as coisas. E se você construir sua vida dessa forma, você não precisa ter medo de nada, não tenha, não sou eu que estou garantindo, é a palavra de Deus. Busque o meu reino e a minha justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Palavra que não muda, Deus fiel, palavra que é a mesma ontem e hoje eternamente. Você não precisa ficar inseguro. Um Deus fiel, de uma palavra fiel, um Deus eterno, de uma palavra eterna, deseja te dar e dirigir você pelo caminho eterno. Deus te abençoe.